Olá! Sabe aquela sensação? Você tá numa reunião de trabalho ou num grupo de estudos e parece que tem algo ali rolando, sabe? Que ninguém tá falando. Ou então todo mundo ocupado, mas o grupo, parece que não sai do lugar. Pois é, hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada justamente disso, dessas dinâmicas meio invisíveis. O foco são os grupos operativos. É uma abordagem para tentar entender o que acontece de verdade quando as pessoas se juntam para fazer alguma coisa, uma tarefa. É um nome conhecido, né? Mas será que a gente entende mesmo a fundo? A gente vai usar um texto introdutório do Pablo Castanho como guia, tá? A nossa missão aqui é desvendar as ideias-chave dessa teoria, de um jeito claro e principalmente útil para a gente entender os grupos no nosso dia a dia. Vamos mergulhar nisso. Vamos sim. E olha, para começar, é bom lembrar. Os grupos operativos, especialmente como o Pichon Riviera pensou, eles não surgiram do nada isolados. Fazem parte de um movimento maior, dentro da psicanálise mesmo, que começou a olhar diferente para os grupos. E teve muita conversa com outras áreas, sabe? Psicologia social, tipo a teoria da Gestalt, e até filosofia, a dialética. Entender essas conexões ajuda a pegar a riqueza da proposta toda. Ah, interessante. Isso já quebra uma ideia que a gente tem, né? Que psicanálise é só o indivíduo no divã. Como é que o Pichon Riviera consegue olhar para o grupo sem perder a pessoa de vista? O texto fala de eixo vertical, horizontal. O que é isso? Exatamente. Pensa assim, ó. Cada pessoa que está ali no grupo, ela traz a história dela, né? As vivências, os fantasmas e seu eixo vertical. É a parte única, singular de cada um. Mas aí, quando essas pessoas interagem, elas criam algo novo. Uma dinâmica que é do grupo. Um clima, tensões, uns acordos que ninguém combinou, mas existem. Isso é o eixo horizontal. É o grupo como um todo. E a grande sacada aqui, o ponto-chave, é que esse todo, o grupo, não é só a soma das pessoas. É algo diferente. Essa ideia do horizontal, do grupo ser algo diferente da soma, confesso que causa uma estranheza inicial, né? A gente pensa muito no indivíduo. Causa mesmo. Mas pensa num time de futebol, por exemplo. Você pode ter só craque, os melhores jogadores do mundo. E esse é o vertical de cada um. Mas se não tiver entrosamento, tática, um espírito de equipe, que seria o horizontal, o time não vai para frente, não funciona. E, historicamente, as primeiras tentativas de usar psicanálise em grupo focavam mais nisso, no vertical, na história de cada um. Mas aí lá pelos anos 40, 50, 60, autores como Foucault, Bion, Bleger, o próprio Pichon Rivière, eles sacaram que precisava entender o horizontal também, o grupo em si. E aí entra forte a influência da teoria da Gestalt, que veio muito pelo Kurt Lewin. Lembra daquela frase famosa? O todo é maior que a soma das partes? Lembro sim. O quadrado que não é só quatro retas. Isso. É a relação entre elas que faz o quadrado. O Lewin dizia mais ou menos isso para o grupo. Não adianta só olhar a biografia de cada membro. Tem que olhar as propriedades do grupo como grupo. Como ele se organiza, como a comunicação flui ali, quais são as tensões que aparecem. Ok, acho que peguei a ideia do grupo ter essa dinâmica própria, quase uma personalidade. Mas como é que isso se manifesta na prática? Quer dizer, se o grupo não tem uma boca para falar, como ele fala? Ótima pergunta. Autores como Fawkes, por exemplo, já diziam que o grupo fala através dos seus membros. Uma pessoa pode, de repente, expressar uma angústia, ou ter uma ideia, que na verdade está circulando ali no grupo todo, meio que inconscientemente. É como se o sentimento coletivo achasse um canal, uma voz para sair. Entendi. E aí o Pichon Rivière Fagin aprofunda isso. Ele traz o conceito de porta-voz. O porta-voz é aquela pessoa que, por alguma razão da história dela, do eixo vertical dela, tem uma sensibilidade especial. Ela consegue captar e expressar algo que está ali, latente, no grupo, no eixo horizontal. E não é por acaso quem fala, nem o que fala, nem como fala. Tem um encaixe ali, sabe? Entre a questão pessoal daquela pessoa e a questão que está pegando para o grupo todo. Então não é só a pessoa mais falante, necessariamente. Não mesmo. E atenção, ser porta-voz não é só falar.
pode ser um jeito de agir, um sentimento que a pessoa demonstra, às vezes até um sintoma físico ou psíquico. O Pichon chegou a pensar em alguns casos de doença mental como um emergente do grupo familiar. Quer dizer, o paciente virava o porta-voz de um conflito que a família não conseguia lidar abertamente. Nossa. Isso mostra como é complexo, né? Vai além do que é dito. Outros autores depois, como René Kess, até ampliaram isso, falaram em portadores de sintomas, portadores de sonhos, ou até portadores do silêncio do grupo. Puxa. Então, peraí. Quando alguém reclama muito numa reunião, por exemplo, ou tá sempre muito ansioso num projeto, isso pode não ser só uma coisa da pessoa? Pode ser que ela esteja de alguma forma canalizando uma tensão, uma dificuldade do grupo inteiro, que os outros talvez não consigam ou não queiram expressar? É isso? Pode ser exatamente isso. A pessoa vira meio que a antena, né? Capta e transmite o sinal que está no ar. Claro, isso não apaga a questão individual dela, óbvio, mas adiciona uma camada de leitura, uma camada grupal para a gente entender o que está acontecendo. O texto do Castanho que a gente está usando traz aquele exemplo bem legal do sonho na faculdade de psicologia durante uma greve, lembra? Lembro do barco afundando? Isso, um aluno sonha com o barco psicologia afundando. Quando ele conta esse sonho, aquilo circula no grupo e dá uma imagem muito forte para a desilusão geral que todo mundo estava sentindo, mas talvez com dificuldade de botar em palavras. O rapaz que sonhou foi o porta-voz daquele sentimento do grupo. Faz todo sentido. O ponto central é esse. Existe uma dinâmica de grupo, muitas vezes não consciente, que afeta o que acontece com cada um ali dentro. E a aposta dessa abordagem é que, se a gente conseguir trabalhar essa dinâmica do grupo, a gente pode ajudar na saúde, no desenvolvimento das pessoas que fazem parte dele. Olhar para o grupo ajuda a entender e, quem sabe, até aliviar o sofrimento individual. Muito interessante mesmo essa figura do porta-voz. Agora, voltando um pouco para o Pichon Rivière, o texto comenta uma mudança curiosa nos termos que ele usava. Ele começou com Gestalt, mas depois mudou para Gestaltung. Por que essa troca? Parece detalhe, mas talvez... Diz muito. É um ótimo ponto. Gestalt pode passar uma ideia de forma pronta, sabe? Acabada, meio estática. E o Pichon sentiu que isso não pegava bem o dinamismo que ele via nos grupos. Os grupos estão sempre se fazendo, se transformando, né? Gestaltung, que em alemão tem mais essa ideia de processo de formar, de estruturando-se, capta melhor essa noção de movimento contínuo. Ele viu o grupo não como uma foto, mas como um filme, um processo. Ele até gostava de imaginar isso como uma espiral que sobe. Espiral ascendente. Isso tem a ver com a tal da dialética que o texto menciona? Essa palavra às vezes dá uma assustada, né? Dialética. Sim, tem tudo a ver. Mas, dá para pensar de um jeito simples. Pensa na dialética como a ideia de que a realidade não é parada, nem sempre harmoniosa. Ela é feita de tensões, de contradições. E são essas tensões que empurram a mudança para frente. Para cada ideia, o estado de coisas, A, existe uma oposição, uma negação, não há. E do conflito entre elas surge algo novo, B. E esse B também vai encontrar sua oposição e assim vai. Ah, o famoso tese, antítese, síntese. Isso, essa linha de pensamento. A dialética que o Pichon usa, que vem lá do Hegel e do Marx, vê esse processo como um motor da história do desenvolvimento. Se a gente aplica isso ao grupo, o que significa? Significa que um grupo saudável não é aquele que não tem conflito. Pelo contrário, é aquele grupo que consegue encarar as suas contradições. Por exemplo, a vontade de colaborar versus o medo de se expor, de ser criticado. E a partir desse confronto, o grupo consegue aprender, se transformar, chegar num outro nível de funcionamento. É a tal da espiral subindo. Não é só ir acumulando experiência, é dar saltos de qualidade, sabe? Na forma de entender as coisas, na forma de trabalhar junto. Entendi. E o materialista que falam da dialética dele, o que quer dizer? A boa pergunta. Não é sobre dinheiro, não. É sobre olhar para as pessoas e para o grupo na situação concreta deles. Com a história deles, a cultura, o contexto social, econômico. O grupo é formado por gente de carne e osso, com os problemas e as potências reais que elas têm. É nesse material que a dialética acontece. E como essa ideia toda de movimento dialético, de espiral, se liga com a saúde ou a doença do grupo? A ligação é bem direta. Para o Pichon Rivière, saúde é movimento.
É a capacidade do grupo de continuar girando nessa espiral, sabe? De lidar com as tensões, aprender, mudar. E a doença é a paralisação. É quando o grupo fica preso, repetindo os mesmos padrões, usando as mesmas defesas rígidas. É o que ele chama de estereotipia. Ah, a estereotipia. É. Sabe aquela reunião que sempre empaca no mesmo assunto? Ou aquele papel que alguém sempre acaba fazendo no grupo? Tipo, tem sempre o engraçadinho ou sempre o crítico. Isso pode ser um sinal de estereotipia. O grupo parou de se mover. E o que causa essa paralisação? O que impede o grupo de seguir em frente? Basicamente são as angústias. As angústias básicas que a própria mudança, o próprio movimento desperta na gente. Tem o medo de perder o que a gente já conhece, o jeito antigo de fazer as coisas. Isso é angústia depressiva. E tem o medo do novo, do desconhecido que vem pela frente. Isso é angústia paranoide. O medo de ataque, de desorganização. Enfrentar essas angústias, conseguir falar sobre elas, elaborar, é parte fundamental do trabalho do grupo para poder sair da paralisação e voltar a andar. Ok, a base teórica está começando a fazer bastante sentido. Quer dizer, o grupo é mais que a soma, ele fala por porta-vozes e a saúde dele está em conseguir se movimentar, aprender com as tensões, superando as angústias que travam. Legal. Mas e na prática? Como isso vira uma ferramenta? Como funciona o tal grupo operativo de aprendizagem que o texto descreve? Então, esse é o dispositivo, a ferramenta mesmo, que o Pichon Rivière criou para trabalhar com tudo isso. Basicamente, você junta um grupo, geralmente não muito grande, até umas 15 pessoas talvez, tem um coordenador, às vezes um observador também. Eles se reúnem por um tempo determinado, com uma frequência combinada, em torno de uma tarefa explícita. Essa tarefa pode ser bem variada, viu? Pode ser estudar um texto juntos, planejar um projeto, discutir um caso clínico, ou até mesmo fazer terapia se o objetivo for terapêutico. E tem um ponto-chave, que vem de outro autor importante, o Bleger. A ideia de que o grupo funciona melhor, é mais eficiente na tarefa, quando se permite que as pessoas estejam ali por inteiro, com a cabeça e com as emoções. Não adianta tentar separar a subjetividade do trabalho. Certo, a tarefa parece o centro de tudo, né? Mas pelo jeito que o texto coloca, tem um pulo do gato aí. Não é só fazer o que foi pedido, né? Exatamente. Esse conceito de tarefa, assim, com T maiúsculo, é talvez um dos mais cruciais e mais difíceis de pegar às vezes. Não basta o grupo ir lá e executar a atividade que foi proposta. O Pichon fala muito da pré-tarefa. O que é isso? É quando o grupo até faz a atividade, mas faz de um jeito dissociado. Sabe, o pensar está separado do sentir, que está separado do agir. Por exemplo, o grupo discute a teoria de um jeito super intelectual, super racional, mas sem se conectar com que aquilo mexe emocionalmente neles ou na relação ali entre eles. Ah, tipo só cumprir tabela. É por aí. Ou então, fazem a parte prática de forma mecânica, sem refletir sobre o processo, sobre o que estão aprendendo. Isso para Pichon é uma defesa. Uma defesa contra aquelas angústias que a gente falou. Fazer a tarefa desse jeito não é estar na tarefa de verdade. Entendi. E qual seria a tarefa de verdade, então? Verdade, mas também ele elabora as ansiedades, os medos, as fantasias que aquela atividade mexe com eles. É conseguir romper essa dissociação. O Pichon diz que o grupo só consegue realmente aprender ou produzir algo novo de verdade quando ele entra nesse momento da tarefa, quando ele supera essas defesas. Ficar só na pré-tarefa é como uma impostura, sabe? Uma atuação meio falsa, desconectada de si mesmo. Tem também o que ele chama de como ser. O grupo age como se estivesse super engajado, super produtivo, mas é só fachada. Tipo uma simulação? É, pode ser um jeito de, sei lá, agradar o coordenador ou só de evitar o desconforto de lidar com os conflitos, com as dificuldades reais que estão ali. Pensa naquela reunião que todo mundo concorda rapidinho com um plano só para acabar logo. Ninguém levanta dúvida, ninguém expressa preocupação. Isso tem muita cara de pré-tarefa ou de como ser. Nossa, o exemplo da oficina que o texto dá ilustra isso muito bem agora que você fala. O grupo começou discutindo a teoria, né? Super racionalmente. Talvez fosse isso, a pré-tarefa. Evitando o incômodo de estarem ali, juntos naquela situação nova.
Provavelmente. E aí, só quando o coordenador apontou o mal-estar que estava no ar, é que eles conseguiram falar do medo, das fantasias de se sentirem perdidos, aniquilados no grupo. Naquele momento, parece que eles entraram na tarefa de verdade, né? Mesmo que parecesse que estavam fugindo do tema da teoria. Perfeito. Esse exemplo é ótimo porque mostra justamente isso. A tarefa explícita, a teoria que eles tinham que discutir, funcionou como um disparador, um pretexto, Para que para que as questões emocionais relacionais do grupo pudessem vir à tona. A verdadeira tarefa ali não era só discutir a teoria, era trabalhar o que emergiu a partir da tentativa de discutir a teoria. Entende? Seguir o fio das associações, das emoções que a tarefa dispara. Isso é estar em tarefa. Ficar só no conteúdo óbvio, no explícito, às vezes pode ser justamente uma forma de não trabalhar o que realmente importa. Uma evitação. faz muito sentido. E tem um outro exemplo, o da atividade de entrevista em dupla que falhou. Lembra? O grupo não fez as entrevistas como pedido. Sim, sim. Mas o fato de propor a entrevista fez surgir o quê? Justamente o medo de falar, o medo de ouvir, a dificuldade de comunicação, que era o problema central ali, a parte silenciosa do grupo. Então, a falha em cumprir a tarefa explícita permitiu que a tarefa implícita, que era lidar com essa dificuldade de comunicação, fosse trabalhada. O objetivo foi atingido, digamos, pelo avesso. Uau! Essa ideia da tarefa real ser sobre encarar as ansiedades, integrar as coisas, nossa, isso muda bastante o jeito de olhar para um grupo e pensar se ele está sendo produtivo ou não. E o papel de quem coordena nisso tudo, como fica? Parece uma posição bem delicada. É um papel fundamental, sem dúvida, mas exige muita sutileza. O coordenador, primeiro, ele cuida do enquadre. O que é isso? É garantir que as regras, o tempo, o lugar, que tudo isso seja constante e seguro para o grupo poder trabalhar. Depois, ele fica ali observando o processo, como a dinâmica está fluindo. Tem movimento dialético ou está caindo na estereotipia? Como as ansiedades estão aparecendo? Que papéis estão sendo jogados ali? E um ponto crucial, geralmente o coordenador não se envolve no conteúdo da tarefa explícita. Ah, ele não dá opinião sobre o texto que estão estudando, por exemplo. Normalmente não. Ele mantém uma certa abstinência, sabe? Para quê? Para poder focar no como o grupo está funcionando. E não no o que eles estão discutindo. O foco é o processo grupal. E quando ele intervém? A ideia é que a intervenção seja mínima, só quando o grupo parece realmente travado, repetindo um padrão, preso na pré-tarefa, por exemplo. Aí ele intervém. E o objetivo da intervenção é sempre ser operativa, ou seja, ajudar o grupo a retomar o movimento, a voltar para a espiral ascendente. Muitas vezes isso significa só apontar algo que está acontecendo ali na dinâmica. Percebo que toda vez que tocamos nesse assunto, mudamos de tema. Ou ajudar a nomear um sentimento, uma fantasia que está ali latente, bloqueando o processo. Não é dar a resposta para o grupo, entende? É mais ajudar o grupo a fazer a pergunta certa para ele mesmo, para ele poder encontrar o próprio caminho. Entendido. É um trabalho bem sutil mesmo. Então, tentando amarrar as pontas dessa nossa exploração, a gente viu que o grupo é essa entidade com vida própria, né? Diferente da soma dos indivíduos, que ele se expressa de formas às vezes inesperadas pelos porta-vozes, que a saúde dele está na capacidade de se movimentar, de aprender com as tensões, com a dialética, superando as ansiedades que podem paralisar, e que a tarefa real, com T maiúsculo, envolve essa integração de pensar, sentir e agir, indo além da execução mecânica da tarefa explícita. E o coordenador está ali para ajudar a manter esse movimento vivo, com intervenções pontuais. É um bom resumo do que a gente conversou. Acho que sim, acho que captura bem os pontos essenciais que a gente explorou a partir do texto. Foi uma ótima conversa. E talvez, para a gente fechar, fique uma provocação, né? Agora com essas lentes, pensando nessas ideias de porta-voz, de tarefa versus pré-tarefa, do movimento dialético contra a paralisação pela ansiedade, como será que a gente pode olhar diferente para os grupos que a gente frequenta no dia a dia? Aquela reunião de condomínio, sabe? O grupo da família no WhatsApp, a equipe lá no trabalho. Que dinâmicas que não são ditas. Que vozes que se manifestam em comportamentos que parecem estranhos. Que tarefas reais talvez estejam sendo evitadas por trás das discussões formais. Será que reconhecer esses padrões poderia mudar a nossa forma de participar ou pelo menos de entender o que está rolando ali? Nossa, excelente provocação para a gente levar para pensar.
Perceber essas camadas mais ocultas pode, sem dúvida nenhuma, enriquecer muito a nossa experiência em qualquer grupo, né? Agradeço demais por essa conversa, foi muito esclarecedora. E para quem nos acompanhou até aqui, esperamos que tenha sido uma reflexão tão estimulante quanto foi para a gente. Muito obrigada e até a próxima.